volta ao Identidade Geral. Muito obrigado a você que acompanha aqui esse programa. E você sabe que a gente está sempre disponível para conversar com você através das nossas redes sociais. A gente sempre te espera no facebook.com/ntjornalismo e é dessa forma que você encontra a gente no Instagram e no Twitter também, @ntjornalismo. Nos dias 25 de abril e 12 de maio, o Nepal foi atingido por 2 terremotos que mataram mais de 8.000 pessoas e deixaram mais de 18.000 feridas. Para entender melhor como isso aconteceu e as origens desses tremores, a gente recebe agora o geólogo, doutor em geotecnia e diretor da subsede brasileira do Geoscience Research Institute, Naor Neves de Souza Júnior. Tudo bem, professor? Bem, graças a Deus. É um prazer voltar aqui. Um prazer estar com o senhor novamente. Sempre a gente se encontra aqui nos programas da Novo Tempo para discutir assuntos tão interessantes. Eu quero aproveitar e dar os parabéns, porque essa semana a gente comemora aí o Dia do Geólogo. Dia 30 de maio. Parabéns pelo trabalho tão importante aí para a área da ciência, para a gente conhecer melhor o nosso ambiente. Vamos falar sobre esse acontecimento do Nepal, professor. Então a gente teve 2 momentos, né, como eu disse ali, um no dia 25 de abril, o outro no dia 12 de maio. Os tremores eles foram 7,8 e 7,3 na escala Richter. É altíssimo, se a gente pensar que a escala vai até 10. Né? A gente teve 35 dos 75 distritos do país afetados e a gente teve várias pessoas mortas, feridas. Um incidente terrível. É um índice bastante alto realmente, não é muito comum 7,8, 7,3 na escala Richter. É uma escala logarítmica, ou seja, 7 e para 8 não é 1, é 10 vezes. Quer dizer, cada pequeno valor que você acrescenta é uma intensidade muito maior. Né? Não é tão comum. Na realidade, os tremores estão associados a movimentações entre placas tectônicas, ou seja, a superfície da Terra ela é composta de uma pequena camada, ela tem mais ou menos uns 100 km de espessura. Pequena comparada ao grande tamanho do planeta. Exatamente. Né? Essa casquinha está toda quebrada, fragmentada, a crosta ou litosfera terrestre. E essas partes fragmentadas, elas se movem uma em relação às outras. No caso desse terremoto no Nepal, nós temos a placa indiana que está realmente pressionando a placa euroasiática. É um tipo de confronto convergente de placas, ou seja, a placa indiana é como se estivesse forçando, não é? Subindo em direção à placa euroasiática. E essa tensão ela é contínua, ela não para. Só que, de repente, essa tensão é equivalente à resistência ao cisalhamento desse plano de fratura, então ela se movimenta. Ao se movimentar, esse movimento gera ondas elásticas que se propagam na forma de ondas sísmicas. O senhor estava me explicando que, então, esse movimento que acontece, essa tensão que é contínua e de vez em quando existem alguns pequenos tremores, por exemplo, a região da Califórnia vive sentindo pequenos tremores, isso é um bom sinal. Sim. Porque não... explica isso pra gente, porque não está acumulando essa tensão ao longo de anos e anos e depois vai ter uma coisa 7,8, 7,3 na escala Richter. Exatamente. Tendo em vista que as tensões são contínuas, as placas se movimentam alguns centímetros por ano uma em relação à outra, se eu tiver uma tensão e ela atingir um valor pequeno, mas quem sabe a fratura está numa posição mais plana, ela permite já essa tensão ser liberada. Um pequeno movimento, um pequeno tremor. Mas, de repente, a próxima região da fratura que vai ser pressionada, ou da falha, ela é mais rugosa. Então, uma tensão baixa não vai movimentá-la. Então, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, nem o tremor. Parece que acabou. Não. As tensões estão acumuladas em maior intensidade. Quando forem liberadas, aí o terremoto é 6, 7, 8 na escala Richter. Então, lugares onde estão entre camadas tectônicas, né? Não é o nosso caso no Brasil, por exemplo, a gente está dentro de uma placa só. No interior de uma placa, exatamente. Agora, quando existe esse silêncio por muitos anos, não é uma boa notícia. Não é. É bom ter um tremorzinho, uma vez por ano, 1, 2 na escala Richter. Né? O silêncio, a tranquilidade sísmica
numa região como essa, não é boa coisa. Agora, então, a última vez que um terremoto como esse aconteceu no Nepal foi em 1934. Então essa teoria do silêncio perigoso aí explica muita coisa da intensidade desse último terremoto. Provavelmente. Então existia a tensão, mas ela estava contida ali. Contida. Foi aumentando. Quando ela é liberada, realmente, aí o movimento é maior e as ondas elásticas são mais intensas, mais violentas. Então, o terremoto acaba atingindo essa intensidade, infelizmente, muitas vítimas humanas como resultado desse desastre geológico natural. Então, professor, já que em 1934 tivemos essa grande catástrofe, já estava anunciado que, hora ou outra, isso aconteceria de novo no Nepal. Sim, eu não sei exatamente o que ocorreu nesse intervalo, de lá para cá. Se em algum momento houve algum pequeno terremoto, né? Se no caso estudar, porque os terremotos são detectáveis, né? O problema é saber quando ele vai ocorrer. Os geólogos não sabem, se eles tivessem a geometria perfeita da falha, no local onde realmente ocorre a ruptura, e mesmo assim é difícil você imaginar quando vai ocorrer o rompimento. Previsão de terremoto é um problema ainda para a geologia. Porque a gente teve, nesse terremoto do Nepal, entre um e outro, um intervalo de 20 dias. Sim. Né? O último aconteceu no dia 12 de maio. Está muito próximo. Será que existe alguma chance de que a gente tenha um terceiro? É complicado. Vou tentar imaginar, porque dois terremotos fortes tão próximos. Não é? Aí é difícil, mas na realidade a geometria... Porque para mim parece que o senhor está me explicando que é o acúmulo por um longo período de tempo. Foram só 20 dias. Sim, mas de repente houve uma liberação e alguma rugosidade dessa falha não permitiu que todas as tensões fossem liberadas. Entendi. E ficou ainda acumulada uma boa parte. E um pequeno aumento foi suficiente para desencadear um outro terremoto. Bom, não sei se meu raciocínio está certo, mas vamos supor que essa hipótese de uma pequena rugosidade que não conseguiu fazer com que toda a tensão tivesse sido liberada. Sim. Então, 20 dias depois, essa rugosidade se rompeu e a gente teve um novo terremoto. Aí as tensões realmente, eu creio que daqui um bom tempo não vai ocorrer grandes terremotos no Nepal. Um geólogo imaginaria isso, né? Agora, então, se essa teoria da rugosidade aí realmente foi o que aconteceu, foi bom, porque senão o terremoto teria sido muito maior? Seria maior. Atingindo, de repente, 8 e alguma coisa. Sim. Numa escala Richter. Seria maior. Agora, eu não sei se o mais intenso ou 2 com grande intensidade, qual que seria pior? O que é pior? Né? É difícil imaginar. Tá? Aí são suposições que a gente fica tentando fazer. Essas falhas estão em profundidade, a gente não tem exatamente a geometria delas, né? Agora, bom, a gente aproveita esse assunto que foi super pauta nesses últimos dias para tentar entender o seguinte também, professor. Por que que esses desastres geológicos atuais têm acontecido, mas no passado eles também acontecem, também temos relatos. A chave para tudo isso está de fato na história, porque como é que essas placas tectônicas elas se formaram? Eu perguntei, por exemplo, acho que eu perguntei isso fora do ar, não perguntei aqui no programa, mas se existia a condição hoje de acontecer mais algum tipo de rachadura, e o Brasil, por exemplo, está no meio de uma nova rachadura. Como é que elas surgiram? Um dia já foi tudo, o planeta estava sob uma placa só? Okay. Entre a placa da Índia e a placa da Euroasiática, você tem realmente uma grande estrutura geológica, que são as cordilheiras dos Andes. Uhum. E os geólogos sabem que essas cordilheiras é o resultado da compressão da placa indiana em direção à placa euroasiática e, entre uma e outra, uma região de sedimentação foi dobrada, amarrotada pela compressão. Surgiu, então, as cordilheiras do Himalaia. Imaginar que tensões como essa que ocorreram recentemente, provocaram um terremoto, ao longo de muito tempo elas seriam capazes de continuar dobrando ou aumentando o Himalaia, eu não consigo como geólogo perceber isso, imaginar isso. Essas dobras dão a nítida impressão de que essas camadas estavam ainda não endurecidas, não é? E esse movimento de compressão, então, provocou esse dobramento.
Não é algo lento, ao longo de muito tempo, de camadas rígidas, que vai gerar um dobramento ou aumentar esse dobramento. Então, essas dobras entre as duas placas mostram que alguma coisa diferente do que ocorre hoje ocorreu no passado. Aí vem a resposta à sua pergunta. Na realidade, o Pangeia existia antes, ou seja, um continente só, uma área continental só. Ou seja, os nossos continentes hoje separados, Sim. Continente americano, Africano. europeu, africano, então eles eram uma coisa só. Sim. E o que aconteceu? E não é difícil você... Dá para montar esse Você quebra-cabeça. monta perfeitamente. É só ter a imagem do globo terrestre que você consegue ver isso se encaixando. Especialmente quando você pega a América do Sul e a África. É perfeito o ajuste, o encaixe, né? E alguns dizem que esse processo de fragmentação e separação ocorreu durante milhões de anos. Se assim fosse, você não teria preservação geométrica da costa sul-americana e da africana, e mesmo a dorsal mesoatlântica, que era a região onde os dois estavam juntos. A geometria é perfeita. Qualquer tipo de erosão prolongada já descaracterizaria essa geometria, elas não se encaixariam. Então mostra que esse processo foi rápido e não lento. Então a gente passa pelo dilúvio. Olha, eu diria para você que como geólogo, quando eu vejo essas evidências de uma placa continental única, Pangeia, e a situação que eu vejo hoje, a geologia me permite contar uma história. Nessa história existe um Pangeia, existem meteoritos caindo sobre a Terra, essa casquinha se fragmentou, não é? E começou a se movimentar de maneira muito rápida. E hoje nós estamos nesse movimento lento, como se fosse ainda ecos e resquícios, né, dessa grande movimentação que ocorreu no passado. Evidentemente que os seres que estavam vivendo aqui na Terra nessa ocasião pereceram. Mas onde eles estão? É simples, o registro fóssil. Não é? E outros fenômenos ocorreram, vulcanismo, vários fenômenos geológicos ocorreram na ocasião. Eu já ouvi dizer, professor, que essa separação das placas tectônicas são justamente porque a gente, no dilúvio, teve água não só vindo do céu, mas de todos os lados da Terra. É isso mesmo? Sim. Ao momento que essas fraturas se formam, você tem uma compressão. A fratura chega no manto, algumas fraturas. O próprio meteorito que provocou esse fraturamento, ele acaba entrando no interior da Terra, ele aquece as rochas que estão lá, gera aquilo que os geólogos chamam de magma, né? Só que água também havia abundância. Nós sabemos que no manto tinha muita água. Então, quando essas fraturas se abrem, a água jorra para cima e em seguida vem a lava. E nós temos evidências desses vulcanismos global em todas as partes da Terra. Então, quando você lê na Bíblia, em Gênesis 7:11, que as fontes do abismo se romperam, você imagina a crosta se abrindo, saindo água em grande quantidade e depois lava vulcânica também em quantidades enormes. Professor, um aspecto interessante também que eu estava lendo é que quando esses meteoros foram atraídos pela Terra, eles acabaram passando pela Lua, encostando na Lua e machucando a Lua. Por isso que a Lua é toda cheia de crateras. É isso mesmo, é verdade? Faz todo sentido. Quem atraiu realmente os asteroides, ou meteoritos e cometas para a Lua foi a Terra. Porque é o maior... A atração maior. Então, a Terra era para estar como a Lua, até mais. Ocorre que na Lua não tem água, não é? E a Terra tem muita água. Então, muitos meteoritos caíram na água. E ondas gigantescas, mega tsunamis com quilômetros de altura, varreram os continentes. E muitas dessas marcas foram obliteradas pela essa erosão e depois pela sedimentação. Não é? Por isso que a Terra mostra poucas crateras em relação à Lua. Professor, o senhor explicando esses aspectos do dilúvio e a gente que ouve essa história desde que é criança, fica muito claro de que realmente não existe condição de se explicar esses fenômenos sem pensar no dilúvio. Mas, por outro lado, o dilúvio é uma das partes, é a história bíblica talvez mais criticada por acadêmicos e pessoas que defendem uma outra teoria. Eu acho que as pessoas chamam o dilúvio mais de mito do que a própria história da criação com Adão e Eva. Por que isso acontece? Já que existem tantas evidências, o senhor está me falando algumas aqui, e eu sei que eu sei que a gente poderia passar um tempão aqui falando sobre essas evidências. Por que o dilúvio é tão criticado? Existe alguma sombra de possibilidade da gente pensar, não, o dilúvio realmente não aconteceu, isso foi acontecendo por milhares e milhares de anos, dessa história geológica se desenvolvendo? Explicar cientificamente a origem da vida é impossível.
mesmo no contexto da evolução. Existem modelos, né? Imagina-se um mundo pré-biótico, algumas características, mas é pura imaginação, né? São cenários imaginários. Né? Agora, quando você vê rochas, fósseis, é uma coisa mais palpável. E, para explicar isso, infelizmente, a partir do século XIX, surgiram novas ideias. Século XVII, quando a ciência moderna surge, na Europa Ocidental, onde ela aparece, se você fosse numa universidade de Cambridge, você encontrar geólogos, na ocasião a terminologia não era essa, mas pessoas que estudavam a Terra tinham certeza que as rochas e os fósseis representariam evidência de uma catástrofe. Tá? Só que esse estudo científico acabou derivando para uma outra possibilidade, outra hipótese, outra teoria, a partir do século XIX. O século XIX é um século de mudança de paradigma, vários, e uma é essa. Então, como a ciência é valorizada pelas pessoas, então uma explicação das rochas e os fósseis, que não seja o dilúvio, acaba sendo também bastante valorizada. Mas eu diria que as evidências de uma catástrofe geológica de proporções globais, como geólogo, são muitas, mas muitas mesmo, em toda a superfície da Terra. E isso é uma coisa interessante, realmente aconteceu de uma hora para outra, né? Não foi algo que foi acontecendo, mas todas essas evidências que o senhor tem comentado aqui, elas denotam que foi um acontecimento unificado ali, único naquele momento específico e depois a coisa se desenvolveu. Eu diria que, eu vou usar um exemplo do meu trabalho acadêmico. Eu estudei um tipo de rocha chamado basalto. Ela ocorre no sul do Brasil, mas em outras partes do mundo. Essa rocha é muito comum, é de origem vulcânica. E ela ocorre numa área de mais ou menos 1.200.000 km². Boa parte dela, a grande maioria, está no continente sul-americano, pegando os estados do Sul, Paraguai, Uruguai, Argentina e um pedacinho da África, mostrando que, quando ocorreu isso, a África estava unida à América do Sul. Okay. Tá? Os geólogos dizem que essa formação geológica monstruosa, né, que é de origem vulcânica, teria demorado de 5 a 10 milhões de anos. Mas eu, estudando o mesmo assunto, as minhas pesquisas científicas que resultaram no mestrado e doutorado, mostram que esse processo ocorreu em semanas. É diferente, né? Milhões de anos para semanas. Bastante diferente. E as semanas, elas se ajustam muito bem à cronologia do dilúvio. Professor, foi interessantíssimo conversar com o senhor e entender todo esse processo. E eu já convido o senhor para voltar numa próxima oportunidade para a gente falar de outro assunto geológico aqui, porque tem muita coisa para a gente aprender nessa área. Voltaremos. Muito obrigado, professor. Foi um prazer. A gente fica por aqui com a Identidade Geral dessa semana. Você continue ligado na programação da Novo Tempo e nós nos encontramos no próximo domingo, às 10 horas da noite. Até lá!